Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Eu Também Podcast. Hoje estamos, para quem está no YouTube, que não é só no áudio, que está nos vendo também, estamos em um ambiente diferente. Fugimos do estúdio, estou aqui ao lado de Evandro Santo. Fala, Rafinha, vou virar habituê, né, do podcast. Com certeza, e será muito bem-vindo. Eu também. As partilhas do Evandro são sempre bem-vindas. Galera, antes de mais nada eu peço, inscrevam-se no nosso canal. Não custa nada, só clicar. Inscrevam-se no canal, a gente sempre bate um papo sobre saúde mental. Hoje, no caso, vai ser saúde mental mais dependência química. Mais internação, mais fundo de poço, mais negação, mais frustração, mais tudo Cara, isso. a última vez que a gente se encontrou foi no podcast lá no estúdio. A Sim, gente estava falando sobre dependência emocional, que nós batemos um papo. E não falamos, assim, pincelamos sobre dependência química. sim. Até então você estava tendo seus usos recreativos naquela época? Não era recreativo, tanto que eu saí daquela gravação e fui comprar lá no centro, Sim. em seguida. Então, na verdade, o uso recreativo ficou lá em 2006, 2005. A partir de 2007... Não, 2007, por causa... Quando eu entrei no pânico, eu ainda segurava bem a onda. Só usava realmente no final de semana. Mas depois ficou um uso bem intenso. Aí começou aquele uso contínuo. Contínuo, compulsivo e diário praticamente. Certo. E como que você teve o start para falar, preciso de ajuda, eu preciso me internar, que é o caso aqui que está acontecendo? Então, é a minha quinta internação, mas eu considero essa a primeira de todas, porque essa realmente eu fui voluntário, eu quis entrar de cabeça. Uma das coisas, né, da dicção, da minha dicção, era a teimosia. Como eu consegui muitas coisas na minha vida por persistência, por batalhar, então eu falava assim, não, isso eu consigo controlar. E não conseguia. Não, eu vou comprar 4 saquinhos, a minha substância é ketamina, né, de preferência. E aí eu uso à noite, dura uma semana. Não durava uma semana. Se tivesse 4, ia ser 4. Ver nos 4. Aí um amigo falou, não, compra o vidro que você faz em casa, vai render mais. Quando eu vi, o vidro acabava num dia. Então, eu realmente, é uma luta que se eu subir no ringue, eu apanho, sou nocauteado. Então, e o pedir ajuda significava para mim ser internado de novo. E por uma questão de ignorância, ou até machismo, ego, aquela coisa. Gay também é machista, tá, gente? Só pra vocês saberem. Uma questão de ego, uma questão de potência ou de um empoderamento que não existia. Eu falava, não, eu vou conseguir sozinho, uma hora eu vou enjoar, uma hora eu vou parar. E o pedir ajuda parecia uma atitude muito frágil. Eu tenho que pedir ajuda, eu tenho que me internar, eu preciso de pessoas. Um cara que se cuidou a vida toda. Então não entrava muito na minha mente. A palavra doença, eu tinha um problema com a palavra doença, e tinha um problema com a palavra adicção. Então, assim, eu fiz um... O que é a soletra não, perdão, explica pra gente adicção. Adicção é uma doença que ela pode ser... É uma doença que você tem que te leva a compulsões. Pode ser compulsões alimentares, compulsões por jogos, sexo, compras e geralmente também cai no uso de substâncias, que vai de álcool, que é muito perigosa, é a que mais mata no mundo, todo mundo sabe, até maconha, cocaína, ketamina, êxtase, GHB, e todas as drogas, LSD, doce. Então assim, até tem gente que consegue ficar limpo, inclusive, parar com a droga, mas vai para compulsão para um outro lado. Pode ser uma compulsão por esporte, por sexo, muda o vício. Não consegue, o que se tenta fazer em recuperação, dividir essa compulsão em várias coisas. Certo. E não ser compulsivo de uma coisa só. Né? Então, fora que eu sou hiperativo e também tem transtorno bipolar afetivo. Então, uma hora ou outra, até uma psicóloga daqui falou para mim, uma hora ou outra, seu caldo entornar. Você não ia conseguir levar tudo no peito, até por um histórico de familiar, de família disfuncional, né? Tem sempre, né? Eu converso com os outros pacientes, tem sempre uma coisa de um pai disfuncional ou de uma mãe disfuncional. É uma coisa que acontece muito. Então, uma hora eu ia ter que ter uma válvula de escape. E a minha foi a ketamina. Se buscar na raiz, tem um porquê. Só que aí você vai, sei lá, incrementando. Mas não justifica o uso. Assim, agora que eu sei o que que eu não tenho mais a ignorância sobre o assunto, aí eu consigo escolher se eu quero continuar ou se eu paro. A partir do momento que abre o leque, fala assim, ó, isso é uma doença, chama adicção, ela é assim, os comportamentos são assim. Você vai continuar ou você vai parar? Aí é uma responsabilidade minha, eu já não sou mais ignorante, eu sei o que causa nas pessoas que estão ao meu redor. Porque se você se drogasse sozinho,
ok, mas não, atinge todo mundo que tá à sua Acaba volta. afetando quem tá em volta, sofre junto, indiretamente usa junto o negócio, porque você precisa de dinheiro para comprar. Você não tem, você pede para... E vai. Mano, é um peido ninja, atinge todo mundo. Se eu for falar assim, numa linguagem meio chula, mas falando sério, mas brincando, cara, afeta todo mundo. Afeta tua mãe, teu trabalho, teus melhores amigos. Se você namora teu namorado, você adoece as pessoas à sua volta. As pessoas ficam codependentes, você adoece aonde você passa. Todo mundo vem junto. Todo mundo vem junto, às Por vezes buraco. sem saber. Sim. E aí você tem a grande sacada, sei lá, a grande start que você teve em ligar e pedir ajuda para ver. Como que foi? Você fala, não aguento mais. Então, quando a clínica inaugurou, o ano passado, eu fiquei 20 dias aqui com o Moreira para dar uma desintoxicada e eu gostei muito. Mas muito mesmo. Aí me deu uma coisa na cabeça que foi muito louco, foi assim, que vontade de morar para esse lugar. Na hora de voltar para casa, que eu ia sair daqui, eu não queria, eu fui triste para casa. Que é um lugar, que é um local Sim. muito bonito. Dá E- pra ver quem tá nos assistindo. Sim, eu percebi também que eu tava muito sozinho. Eu queria conversar com gente da minha idade, gente de conteúdo, gente legal. E o Moreira, a gente ficava até 1h30 da manhã conversando. E eu gostei disso. Foi a primeira vez que eu admiti até que eu era coroa. Falei, pô, eu tô com 45, você tá com 52. Aí eu falei, putz, eu preciso de uma turma coroa, né? Tem que sair dessa síndrome de Peter Pan. Mas ficou na memória. Sim. Ficou na memória. E aí o ano transcorreu, esse ano eu tava usando todo dia e já tava ficando assim numa situação de 30 gotas de Rivotril para dormir, aí para acordar, aí eu não gosto de cocaína, mas comecei a usar cocaína para ficar mais ativo, mais... Cruzadaço o negócio. Rivotril, cocaína, ketamina. E daqui a pouco, se brincasse, o evento morte. Sim. Aí teve um dia que eu tava chapadérrimo, eu deixei uns 20 áudios com o Moreira, aí vim. Aí eu acho que o principal medo quando você se interna é a fissura ou a abstinência. E nessa internação eu não tive. Não tive nem fissura nem abstinência. Já me desmamaram do Rivotril, mudaram minha medicação, eu tomo uma fluoxetina de manhã, tomo um Rivotril de 2mg para dormir, um Fenergan, e fico assim. Só lembrando, galera, desculpa te cortar, que tanto esses medicamentos que ele tá falando, nome, marca, é tudo com prescrição médica. Do Dr. Renan, do psiquiatra. Ele falou assim, ó, você vai, para com esse Rivotril, não vai ter isso não. E eu te garanto que você vai dormir. Eu falei, putz, só falta eu ter insônia na clínica, porque eu sei. Mas eu esqueci que eu tava com o relógio biológico virado. Totalmente disfuncional. Então é medicação com prescrição médica. Prescrição, vale já passei reforçar. logo. Vale reforçar. Aí ele falou assim, confia em mim. Eu falei, tá bom. Eu falei, tá bom. Eu cheirava anestésico pra cavalo, um Fenerganzinho, um Rivotril de 2mg, vai me colocar pra dormir. Tá bom. Então vamos lá, doutor Renan. Cara, no segundo, terceiro dia eu já tava adaptado. Aí eu falei, bom, quando é que vai bater a fissura? Eu tava com medo, não bateu. Puta, eu sei, a abstinência disso é uma... Não tive. E eu não sei se é por causa do lugar, que eu gosto do Moreira, meu amigo, é meu padrinho, meu terapeuta e tal. E eu comecei a conhecer os outros pacientes. Aí, cara, foi algo mudou. Falei, puta, sou adicto mesmo. Como é que é isso? Vou estudar. Aí peguei o livro. O livro tá mais grosso agora, o livro de 12 passos. Li o livro inteiro, li todas as partilhas, comecei a Esse livro entender. 12 passos que você fala é uma cartilha... Dos Narcóticos Anônimos, sim, dos 12 passos. E agora, nessa edição, ele tem as partilhas, de partilhas dos anos 40 até agora. Sabe? Assim, Partilhas são as vivências que as vivências. pessoas explanam. Sim. Tá. E aí é que você partilha também com os outros pacientes, então você fala, putz, eu me identifico, putz, eu também fiz isso, putz, eu também fiz aquilo. Então você começa a se sentir entre os seus iguais. E essa aceitação, sem restrições, sem preconceito do outro lado, né, essa coisa, te faz ficar perder o medo de falar de sentimentos, ou falar que quando você tá ou carente ou triste. Eu adorei isso, adorei. Eu falei, cara, por que eu não fiz isso antes? Por que eu demorei tanto tempo para assumir isso? E como eu sou uma pessoa intensa, aí eu comecei a gostar mais ainda do assunto. Então, qualquer atividade que é dada, eu quero saber mais. Eu vou pesquisar, eu vou ler. Eu falei, cara, eu acho que eu quero trabalhar com isso. Legal. De saúde mental. E aí, o plano era eu ficar 4 meses. Eu falei, não, eu quero ficar 1 ano, que eu quero ficar vivenciando isso. Vendo como são os pacientes, porque aqui tem tudo, né? Tem borderline, tem depressão, tem gente que é alcoólatra, tem gente que veio do crack, tem gente que veio da maconha, e é tudo igual.
Porque até então você falava, ai meu Deus, que horror, o crack não. Ai não, o cara é cheirador de cocaína, eu não. Eu tinha essa coisa de Já era a um pior droga. preconceito. Já era um preconceito. A pessoa, quando ela não é adicta assumida, ela tem preconceito. Ela não assume que ela não tem assume. um problema. Sim, ela olha o cara do crack, fim de caso. E não, esse é um preconceito. Então você começa a ver os seus iguais. E aí você percebe que toda fala é válida. Quando alguém fala pra você, estou mal, estou em depressão, fica com o ouvido ligado. Se liga. Isso Sinal não é... de alerta, porque se a pessoa deu esse start, né, deu esse Sim. alerta, é porque ela precisa. ser ouvida ou ser tratada. Então, assim, a gente tem um comportamento padrão. Por exemplo, eu tenho o meu comportamento aqui. Qualquer coisa que desvia do que eu faço mais da minha rotina, você já fica alerta, puta, essa pessoa não age desse jeito, ou ela não fala. A gente também se observa. Você se observa e observa o outro. Fala, putz, essa pessoa talvez queira fugir, ou essa pessoa recaiu no comportamento. Então, eu me sinto, às vezes, num campus de saúde mental. Eu comecei a gostar muito do assunto. Aí, falei que eu preciso quebrar o anonimato. O Moreira, não, espera ficar com o livro pronto, blá, 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 vai atrapalhar seu tratamento. Eu falei, não vai atrapalhar, vai me ajudar mais ainda. E aí eu fiz uma coisa que eu nunca achei que ia ter coragem de fazer, que é assumir publicamente. Porque as pessoas falarem de mim ou comentarem é uma coisa. Eu abrir e dar a minha visão do que eu sinto, do que eu vivo, não foi feito isso. Sim, você tem algumas, você falou, tem momentos do dia que você é autorizado a usar o seu próprio Instagram. Sim. Porque até então você veio se tratar, então o mundo lá fora esquece. Sim. Aí você tem momentos do dia que você pode usar sua rede social para falar o dia a dia, talvez. 1 hora por dia, mas é por bom comportamento. Porque, assim, tudo funciona de uma maneira assim. Eu posso ter alguma coisa, desde que eu não me desvie das minhas atividades. Eu tenho que ser sempre muito exemplar para conseguir isso, até porque eu estou falando no nome da clínica, no nome do terapeuta, no meu nome. Então, assim, a responsabilidade é maior, a autorresponsabilidade é maior nesse caso. Vem muita crítica junto com tudo isso? Eu achei que viriam muitas, cara, vieram bem poucas, assim, pouquíssimas, na verdade. Porque como é que você vai atacar uma pessoa que está falando que não é um problema meu, mas que todo mundo vivencia lá fora, ou no familiar, ou no marido, ou no filho. Então, assim... É mais ajuda do que... É 100% ajuda. A intenção foi ajudar e tirar isso do limbo. Tirar isso do limbo, tipo... É um tabu, É um tabu. A ser quebrado também. Sim. Com saúde mental, como todos os episódios a gente vem falando, ainda é tabu. Sim. Tem vergonha, tem gente que não quer se expor, acha que vai ser ridicularizado. E no seu caso você foi justamente ao contrário, que é para mostrar que não existe esse tabu. E também teve uma coisa que eu pensei assim, aquilo que me derrubou é o que vai me levantar. Certo. Entende? Então, eu gosto muito do assunto, então leio vários livros. Eu até às 11 da noite eu tenho que escrever o meu, tenho que ler, tenho que fazer atividade, tenho que fazer 10º passo. Sabe o que é 10º passo? Não. É o diário que você faz todo dia de como foi seu dia. Certo. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, senti X, senti aquilo. É um diário... Um diário que você faz, que é até bom pra pessoa Eu ia falar, é um diário. É um diário diário. É um diário diário, chama 10º passo, onde você expõe. E cara, e depois que eu falei isso, que eu saí do armário da adicção, fiz assim, ó. Libertador. Tirei uma mochila de pedra das costas. Uau. E consequentemente, acredito, tem muita gente que manda inbox pedindo: preciso de ajuda, meu pai, meu vizinho, alguém tá precisando. Cara, eu recebo umas histórias muito bonitas, sabe? Tipo, tamo junto, aconteceu X e isso, eu tô há 3 anos limpo, ou tô há 4 anos limpo, ou meu filho tá assim. Então as pessoas ligam muito pra cá. E como é que é mais voluntário, né? Claro, tem um caso ou outro de ser involuntário, porque às vezes a pessoa precisa ser, né, parada, né? Porque ela não tá funcional. Mas assim, o objetivo que eu queria, que é trazer esse assunto à tona, né? Eu sempre quis ter uma importância maior do que a comédia. Eu adoro a comédia, eu gosto muito de comédia, mas eu ficava pensando, e qual vai ser o legado que eu vou deixar? Você só um comediante, um bom comediante? Aí, essa coisa da saúde mental que eu tanto temia, me abraçou. Que bacana. Você falou uma coisa muito interessante agora, antes de a gente começar a gravação. A diferença da ser importante, ser famoso. Você Sim. já teve fama. Sim. E você não se sentiu importante, é mais ou menos...
Quando eu recebia alguns inbox falando, olha, o Christian Pior me ajudou a sair do armário, ou me tirou da depressão, veio uma sensação diferente, né? Só que a fama, a fama, ela é gulosa, ela é adicta de atenção o tempo todo. Tem que alimentar a fama de diversas maneiras. E ela pode ser alimentada com coisas negativas e positivas. E às vezes é difícil você ser famoso. Então, Por quê? porque te cobra muito. A fama, ela te cobra o tempo todo. Você não é mais uma pessoa normal. Você não pode mais agir como antes. Você fica num Big Brother Pode eterno. buscar um pãozinho na padaria da esquina de É. pijama. Eu quebrava esse protocolo porque eu gosto de andar na rua. Eu sou meio vira-lata, andava, tudo bem, mas tudo que você vai fazer vai ser observado. Então, a fama é uma adicta de atenção. Então, é meio pesado. Ela pode passar, porque ela é promíscua. Ela flerta com você, flerta com o outro, depois ela flerta com você. A fama é assim. É uma indústria. E a importância, você importa, né? Você é importante para a pessoa é importante para você. É muito mais prazeroso e muito mais espiritual. Sim, porque é uma série de fatores e aquele lance. Quem nasceu para ser famoso? Ninguém. Ninguém. Nasce com talentos que são reconhecidos e a pessoa pode se tornar famosa. Eu conheço 10 mil pessoas muito mais talentosas do que eu que não conseguiram fama. Então, e também tem o reconhecimento, que é legal. Tem gente que é bem reconhecida. Mas o ser importante é continuar segurando. Mas você vai ser um cara agora... E tem muito aquela coisa, né? Nossa, para a tua vida toda, cheirou, fez o diabo, agora tá dando uma de bonzinho. As pessoas têm essa ideia, né? Aprontou tudo, aí agora que a água bateu na bunda, se arrependeu e virou um santo. Mas e se não tivesse se arrependido, você ia morrer? Pois é. Então é isso que a galera tem que entender. Não importa se você aprontou a vida inteira, se você não teve o start tarde, não tem tarde ou cedo. Não. Acredito. Nenhum despertar é tardio. E eu gosto da evolução do homem. Eu gosto da ideia de não ser a mesma coisa sempre. Eu gosto da ideia de poder entrar num campo novo ou de ser ignorante no sentido de eu não sei sobre isso, me fale sobre isso. Sim. Então, eu fiz muita coisa com comédia, fiz bastante coisa, mas eu sempre gostei de gente. Eu estava na comédia porque eu gostava de gente, fazer as pessoas rirem. Agora eu quero colocar as pessoas para pensarem. Sair do armário como gay foi bem menos doloroso do que sair como adicto. Uau. É mais difícil, porque a sociedade cobra, você acha? Cara, a sexualidade não tem jeito, você nasce com a sexualidade. Mas a adicção ainda é muito ligada à força de vontade, ou você é nóia, ou você é sem vergonha, ou você não presta, olha o desgosto que você está dando, você teve tudo na vida, você é egoísta, você é mal agradecido, olha o que você está causando nos seus pais. A adicção ela vem com uma série de cobranças e culpas, entendeu? E isso é real. A partir do momento que eu me entendo adicto, que eu sei que eu sou, eu tenho que pegar essa responsabilidade para mim. Sim, fui egoísta, sim, magoei pessoas, sim, roubei o tempo das pessoas. Não, se fosse só o Bill, mas não, roubei tempo de outras pessoas, roubei muita coisa. Então, você tem que se reparar. Sim. E você falou, você assumiu a adicção faz 3 meses, aproximadamente. Sim. E como é que tá seu dia a dia aqui na clínica? Cara, é o caramba, porque eu acordo 7, já ligo a minha musiquinha no meu quarto, aí pego um café com a Ana, fumo um cigarro com ela, sou adicto de cigarro, tá, gente? E aí chamo o pessoal, acordo, gente, café, rezou, café, vamos pra enfermaria que você tem que tomar sua medicação, tirar os sinais vitais, tá? Aí fica conversando na enfermaria, subiu, primeira atividade às 10, acaba às 11, malhar ginástica, meio de almoço, passou o almoço, ou eu vou estudar, eu vou escrever meu livro, eu vou conversar com o Moreira, 2 horas de outro grupo, acabou o grupo, chá da tarde, volta outra atividade em sala, acabou a atividade, tem uns 20 minutinhos, jantar, 5h30. Não fica ocioso. Nem um pouco. Aí, hoje a gente conversa, eu já não sou tanto mais de conversar, eu gosto de estar fazendo coisas, né? Aí a gente pega, Jornal Nacional, já corro para assistir, depois vou ver a novela Império, 10 horas encerro, eu vou pro meu quarto, aí eu vou ler e escrever, então eu durmo meia-noite mais ou menos. Aí eu tomo meu remédio. Dia corridíssimo. Bom pra caramba. Aí, tipo, dá umas 11 horas, 11h30, tô lá no meu quarto, eu tomar banho, pensar na roupa do dia seguinte. Aí eu vou escrevendo, aí eu vou biscateando um livro, escrevendo, aí finalmente você sente assim, o sono chegar. Aí o sono chega, eu falo, que bom, vou dormir. E é louco, porque como você tá limpo, quando eu tô malhando, eu falo, nossa, a serotonina entrando. Olha, aquele bem-estar. É do caramba, é muito bom. O estar limpo, estar em recuperação, você fica até bobo. Sério.
Tipo, olha, essa borboleta pousou em De mim. lucidez. Olha, você viaja o tempo todo. Olha esse sol, olha esse dia, olha não sei o quê. Aí você tem um dia mais turbulento, acontece alguma coisa, né? Que somos uma clínica, então tem N situações. Não é 100% alegria. Não, tem de tudo. Aí tem uma hora que você respira e fala, tá, eu pertenço a esse conflito ou não? Isso tem a ver comigo? Não. Eu posso ajudar ou não? Posso ajudar? Como? Me pediu ajuda? Quer ajuda? Não. Porque você também cuida do teu próximo. Tem Sim. pessoas que você tem mais afinidade aqui. Ou não entro, ou isso vai me atrapalhar no meu tratamento. Tem tudo isso. Então é bem legal estar internado. Show de bola. Cara, que relato tá sendo maravilhoso. O dia é o só por hoje, né? Que Só por hoje. a gente fala, que vocês falam. Nós também, né? Porque todo dia, todo mundo vive um só por hoje. É todo dia Réveillon. É verdade. Sem champanhe, Sem sim. champanhe. Da hora, hein, mano. E recaída dentro da clínica, cara. Recai 3 vezes. Recai quando você recai no Mas comportamento. entrou droga aqui? Não é a droga. A droga é a cereja do bolo. É uma doença que ela é biopsicossocial e espiritual. Então ela envolve tudo, principalmente comportamento. Eu recaí quando eu entrei numa máfia do café que não podia, que prejudicava a cozinheira. Levei uma advertência. Outra vez que eu discuti com o paciente na frente de todo mundo, quebrei o pau, recaí, porque eu fui extremamente reativo e agressivo. Comportamental, né? Comportamental. E a terceira, quando eu briguei com um conhecido no WhatsApp, que ele veio falar que por eu ter saído do armário eu tinha ferido os princípios do NA. Aí eu entrei numa guerra com ele de ego. Aí o Moreno falou assim: pelo amor de Deus, Errou. né? Você tá dando munição pro cara. Você sabe o que você tá fazendo? Sim. Então por que a opinião do outro tanto te importa? Tanta gente elogiando, por que você vai... Esse cara quer atenção, você tá dando o que ele quer. Feliz? Eu falei, não. Então, você recaiu. Então, a recaída é a recaída de comportamento, que é a mais complicada, porque se numa situação lá fora você fizer isso, a chance de você voltar ao uso é muito grande. Perfeito. Então, tem recaída dentro da clínica. Tem recaída de comportamento, sim. Se você briga, se você faz uma coisa que saia do normal, você está recaindo. Você tem que trabalhar o autocontrole, a autorresponsabilidade, auto tudo. Entendi. Cara, obrigado. Gente, por favor, se inscrevam, deem likes, compartilhem, que é um conteúdo bom. Tô pedindo. Ó, é só pegar uma setinha, mandar pro amiguinho, escrever, que legal, que bacana. Isso não custa nada. Vai fazer um mundo melhor, porque saúde mental vai ser um dos grandes assuntos daqui para frente e muita gente está com problema de saúde mental. Então, por favor, não banalizem esse assunto. E, por favor, sigam meus amigos. compartilhem. Compartilhem mesmo. Sim. Vamos chamar agora o Moreira, que o Evandro tanto falou, o Gui, psicólogo, que é meu parceiro de podcast. Nós dividimos para não ficar 4 pessoas falando, quem tá do outro lado talvez não conseguisse entender. Legal, mais bonitão eu não falo. Aí você põe ele para falar com o Moreira. Lógico. Acabei de recair, vaidade. Obrigado, gente. Tchau. Pessoal, estamos aqui agora com o Moreira, que é terapeuta aqui na clínica A Moreira. Tudo bem, Moreira? Tudo jóia, Gui? Obrigado Como tá? Eu por que bater um agradeço. papo aí com a gente. Eu que agradeço. E você é terapeuta holístico aqui da clínica, né? Isso. Fala um pouco, pessoal, o que é ser um terapeuta holístico, como que funciona. Essa pergunta eu ouço muito, né? O holístico vem de holos, do grego, né? Significa todo, um todo. Então, o terapeuta holístico, ele explora, né, corpo, mente e espírito. Então, aqui na clínica A Moreira, nós trabalhamos isso, né? O ser humano num todo. Então, ele chega com várias situações advindas do uso da substância, não importa qual, mas a gente não olha para a doença, só para a doença, a gente olha para o todo. Então, o papel do terapeuta holístico é importante porque eu vou observar como que está o teu espírito, como é que está o teu momento da tua alma, os teus sofrimentos. Então, o terapeuta holístico tem esse papel, ao mesmo tempo complexo, mas que foca no indivíduo com calma, sem pressa. Legal. O tempo, a gente usa muito tempo a nosso favor, né? Porque é muito difícil quando chega, né, Gui? O adicto, quando ele chega para o tratamento, ele chega, eu costumo dizer que ele chega um boneco todo desmontado, né? E a gente vai reconstruir. Então a holística é importante por causa disso, que a gente vai olhar ele num todo, faz um estudo. Corpo, alma, espírito, biopsicossocial. Biopsicossocial, que é a espiritual. doença, né? Legal. Ô Moreira, fala qual é a importância, porque a gente vê que em algumas clínicas joga o cara lá, Uhum. mete medicação no cara 24 horas, o cara fica dopado e saiu de lá
volta para o que a compulsão dele de antigamente. Sim. Fala um pouco como que você acha da importância do terapeuta e da terapia durante esse processo também, e como que é esse processo que você trabalha de não só dopar o cara para poder trazer um novo momento, a reabilitação, mas um processo mais Sim. mais um todo, né, como a gente comentou. Sim. Aqui. Ótima sua pergunta, porque assim, o adicto ele está lá fora drogando-se, ele já está num processo de entorpecimento. Se ele chega para nós aqui, a ideia é tirá-lo desse processo, trazê-lo à consciência, clarear os pensamentos. Então, se nós trabalhamos só com a questão medicamentosa, eu não terei ele 100%. É claro que no início, né, Gui, não dá para eu falar que em 15, 20, 30, 60 dias é um dia de cada vez, como diz o programa. Então, nós aqui na Clínica Moreira, nós trabalhamos de uma maneira humanizada. É claro, nós temos um psiquiatra que faz esse trabalho, ele vai atender o paciente quando ele chega, vai ver quais são as necessidades, porém, a medicação, normalmente, né, a gente utiliza para quebrar a síndrome de abstinência. Acabou esse tempo, a gente quer ter trabalho. Eu costumo dizer para a equipe o seguinte, nós teremos trabalho. Porque se eu pegar um adicto, como você muito bem colocou, e deixá-lo dopado, ele não vai me dar nenhum tipo de problema, não vai me dar trabalho, mas também ele não vai me trazer quais são as dores, não é? Ele não vai me trazer quais são os sentimentos, ressentimentos, do que ele sente raiva, se ele sente raiva dele, do que o trouxe aqui. Então a gente procura fazer um trabalho onde a gente tem o paciente na sua plenitude. É claro que, repito novamente por querer, tem um tempo que a gente precisa entrar com a interação medicamentosa para que ele possa passar pela síndrome de abstinência, que é dolorida, né? Então independe do tempo. Às vezes a pessoa tem algum tempo, tipo, o cara chegou, essa abstinência, essa crise de abstinência, tem um prazo, 15 dias, uma semana, ou depende de cada um? Depende de cada um. Então tem indivíduo que não passa por abstinência, ele tirou a substância, ele chega, consegue já interagir, vai para o convívio, tem contato com outros companheiros de tratamento e não tem. Às vezes tem no comportamento, sente uma raiva, algo que se tivesse normal ele não levaria em conta, um café que ele acha que colocou a menos para ele, aquilo causa uma raiva, está ligado à síndrome de abstinência, porque os pensamentos ainda não estão claros, né? Mas depende de indivíduo para indivíduo. Porém, nesse primeiro momento, nós olhamos para cada um de uma maneira única. Por quê? Porque eu preciso aliviar essa dor para que eu possa acessar as coisas que são mais importantes. Então, e o que eu ia dizer é que independe do tempo de uso. Às vezes uma pessoa usou 6 meses, não importa a substância, não importa isso para nós, né? Não estou interessado na substância. É claro que a gente precisa saber para fazer a melhor maneira para cada um. Porém, se você pegar um indivíduo que está, vamos colocar aqui um tempo, 2 anos fazendo uso da substância, de repente, abruptamente você tira essa substância, o organismo está acostumado a funcionar com aquela substância. Claro. E são as sinapses, né? Nós iríamos para um outro campo, mas aí eu preciso de alguma maneira fazer com que ele não sinta tanta dor sem a substância, e aí a questão da medicação é importante. Porém, aí a gente entra com o acolhimento, que é importante, né? Então a equipe ela é preparada para acolher de uma maneira mais humanizada, com carinho, mostrar para o paciente que aqui ele não vai ser maltratado, ele não vai ser julgado, ele não vai ser tratado de uma maneira como você é a escória, não, ao contrário. Ele precisa entender e nós vamos ajudá-lo a entender que sim, ele é um ser que pertence a tudo isso e que pode e tem o direito de ser feliz e acessar uma nova maneira de viver, com carinho, com amor. A gente trabalha muito isso, sabe, Gui? Carinho, amor, que é o que a gente precisa, né? Sim. E Moreira, quando a gente trabalha com pessoas e drogas, né, existe algum prazo, algum tempo que o cara precisa, por exemplo, ele vai entrar aqui, eu já tenho um programa de 1 ano, ou de 6 meses, ou de 3 meses. Existe um tempo ou não? Depende também de cada um, depende do processo dele aqui dentro, depende da recuperação, do despir, da vaidade, do orgulho e de tudo para poder entrar e acessar mesmo. Legal, tudo está envolvido. Quando eu idealizei aqui esse projeto, né, de 20 anos de experiência com trabalho em dependência química, existem vários modelos e eu não critico.
minha opinião. Eu procurei trazer um modelo diferenciado. Então, o nosso modelo de tratamento, a gente coloca 4 meses, podendo ser estendido a 6 meses, dependendo da avaliação. Você colocou muito bem. Tem indivíduo que chega e demora 30 dias, às vezes 40 para entrar, para entender, como a gente diz, para aterrissar, né? Tem indivíduo que chega, paciente que chega com 15, 20 dias, já entendeu. Tem outros que em uma semana já entende, vamos embora, a gente faz o que nós chamamos aqui de projeto terapêutico individual, que é o PTI. Legal. Então cada um tem né? Vem a dependência da substância, não importa qual, como eu disse, mas vem ali uma depressão, uma bipolaridade. Às vezes tem paciente que está num burnout, está com, né, um estresse de uma perda. Então a gente vai depender do tempo de cada um. Porém, e aí é legal essa sua pergunta, porque a doença, a dependência química, ela é incurável. Não sou eu que disse isso. Não foi a Clínica Moreira, foi a Organização Mundial de Saúde. Está lá no CID-10, né? Sim. Então ela é incurável. Ela é progressiva e ela é fatal. Então, o tratamento, que é nesse Muito bom momento você aqui... falar isso, que vai desmistificando um pouco essa questão de drogas e compulsão para a galera que está ouvindo, Sim, né? sim. Ela não tem cura. Como diabetes. Eu vou precisar me cuidar o tempo todo. Manutenção. Então, pode durar 4 meses, 6 meses, 9 meses, né? Nós falamos, o Evandro falou agora há pouco, né? Já estava falando aqui, ele vai ficar com a gente 1 ano. Foi uma decisão tomada em conjunto com ele. A necessidade dele, ele percebeu a necessidade de fazer um tratamento mais longo. E deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa te cortar. Imagina. Mas se você fala assim, paciente X tem que ficar 6 meses, essa é a nossa opinião como profissional, como instituição. Uhum. O paciente quer ficar 2 meses, o que fazer? Então, nessa unidade, né, nosso trabalho é um trabalho voluntário. Então a internação ela é voluntária. Nós vamos propor para o paciente, para a família, mostrar pela nossa experiência. Se em 60 dias ele fala, eu quero ir embora, o que a gente vai orientar e Liga não pro seguramos. familiar, Nós não pra... seguramos o paciente. Pode ir. Pode ir. Porque assim, tem clínicas, Gui, que é portas abertas. É claro, o paciente às vezes ele passou uma situação à noite, não dormiu bem, sonhou com o filho, está com saudade da esposa, está numa abstinência de outras coisas. De manhã a gente vai sentar com ele, vai conversar, vai explicar e tentar entender por quê, reverter esse processo de desistência. Mas nós não seguramos. A gente vai orientar a família. Graças a Deus, pela minha experiência, 85% dos casos a gente consegue reverter. A gente consegue trazer o paciente para essa consciência de que ele precisa. Porque às vezes o que ele precisa, Gui, é conversar, é falar do que ele está sentindo. Às vezes não encontra o espaço em casa. Exato. Né, Exato. Vai no automático. É. E legal, eu ia fazer essa pergunta também. Tratando de pessoas e tratando também de drogas, creio também que tem pessoas aqui que vocês investiram muito, que às vezes vocês investiram tempo e infelizmente ela retornou para drogas. Dá uma frustração. Aquele que torna um filho, né? Aquilo que você depositou tudo aquilo ali. Quando eles saem, levam um pedacinho da gente, né? Eu, quando em 2000 resolvi definitivamente trabalhar com dependência química, um dos meus padrinhos, uma das pessoas que me impulsionou, que me inspirou a trabalhar com isso, ele falou para mim assim, é isso que você quer? Eu falei, sim. Falei, então se prepara porque o seu grande salário será a ingratidão e a frustração. E realmente e a gente fica muito triste, né? Posso falar, não vou dizer o nome, tem uma paciente que saiu antes do tempo, exatamente como você falou. Completou 60 dias, o nosso projeto era de 120, não, já estou boa, né, já estou preparada, e a família me ligou a semana passada que ela já voltou ao uso da substância dela de preferência, infelizmente, e agora para retornar fica difícil porque vem vergonha. Começa do zero de novo. Começa do zero, e a ressaca moral é a maior de todas, né, para uma recaída. Então, é bem complicado. Ô Moreira, vou fazer uma pergunta polêmica pra gente encerrar aqui. Se você Polêmica quiser é bom. responder, tudo bem, se não, Ok, posso usar, né? A gente teve alguns convidados que foram no nosso podcast, né, que falaram sobre redução de danos. Você acredita na redução de danos ou não? Então, que bom você ter feito essa pergunta para mim, porque eu sou um adicto em recuperação. Eu sou um ex-usuário de álcool,
um etilista em recuperação e um cocainômano. Eu sou um ex-usuário de cocaína. Estou limpo há 24 anos. E não, eu não acredito na redução de danos. Por quê? Porque a doença ela é compulsiva. E se eu usar a primeira dose, estou falando por mim, essa é só a minha opinião. Sim. Né? Eu trabalhei num órgão, numa ferramenta do governo que trabalha a redução de danos. Mas eu não acredito. Eu acredito na abstinência total. É isso que nós pregamos aqui, nós trabalhamos aqui na Clínica Moreira. E que é o que eu vivo. Então, funcionou para mim. Guardadas as proporções de cada um, a questão social, idade, mas a abstinência total é o que eu prego, é o que eu acredito. Mas não sou contra. Eu acho que cada pessoa é cada pessoa. Mas você perguntou para mim, eu não acredito. Eu acho que é uma polêmica que nós vamos criar aí mesmo, né, Gui? Porque eu conheço profissionais que trabalham dessa maneira, né? Deixa de usar tal substância, usa essa aqui num tempo menor. Mas se eu falo de compulsão, vou falar por mim, eu tô limpo há 24 anos, Gui. Se eu tomar meio copo de cerveja, eu tô recaído. Eu acredito assim. Dispara o gatilho novamente. Disparar o gatilho. E aí eu vou para minha outra substância que eu precisava para poder me sentir o super-homem. Hoje não, né? Hoje coloquei outros hábitos, tenho outras sensações que me dão prazer e então não tenho mais necessidade. Mas é só por hoje. É um dia de cada vez, é só por hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã eu tenho que lembrar novamente que eu sou um adicto, que eu estou em recuperação, que eu sou impotente perante a minha... E principalmente o comportamento. Porque o comportamento é que derruba o adicto. O uso da substância, como nós dizemos em Narcóticos Anônimos, é só a cerejinha do bolo. O caminho até aqui, que é que conta. E é o comportamento. Sim. Legal. Moreira, é isso. Obrigado. Eu que Obrigado por agradeço. esse bate-papo. A gente quer levar vocês de novo lá no nosso estúdio. Vamos lá. Não é mais bonito do que esse cenário que nós estamos A aqui. gente bate uma foto e leva para lá. Mas agradeço mesmo Eu que agradeço. pelo papo. E é isso, pessoal. A gente vai deixar na descrição aqui do vídeo o contato deles aqui, da clínica deles aqui também, para você entrar em contato. Moreira, quer deixar uma mensagem final para a galera que está nos ouvindo aí? Seja como for, seja para quem está passando com esse problema ou não, seja para a família, fique à vontade para dar um pitaco final aí. Vamos lá. Eu vou usar o meu exemplo. Eu destruí a minha família em todos os aspectos que vocês possam imaginar, emocionalmente, financeiramente. E a decisão de vir para uma recuperação, para um tratamento, ela é muito difícil. E você precisa dar esse passo. E funciona. É super importante que você que está nos vendo, né, que está assistindo, que está passando por esse problema, ou que tem alguém, não desista. Não desistam deles. Porque tem jeito. Terei a oportunidade, né, como você falou do convite, de falar do que eu passei. Então, não desistam daqueles que estão no uso. E você que está me vendo, que está com problema, busque ajuda, peça socorro. Tem jeito, dá pra gente sair. E para fechar, o segredo é não ter segredo. Abra o seu coração e procure ajuda. E a gente está aqui se precisar. Boa, muito bom. Uma aula aqui em poucos minutos para vocês aí. Muito bom, Moreira. Obrigado. Obrigado, Gui. Eu que agradeço. E vamos continuar um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Só por hoje. Isso aí. Um abraço.